Olá, meu querido, pastor Júlio Teodorico aqui. Quero convidar você para ficar até o final desse vídeo. Estamos falando sobre os 16 pontos doutrinários das Assembleias de Deus. É o chamado Cremos, chamado Declaração de Fé. É aquilo, né, onde estão as bases doutrinárias da nossa igreja. Falamos no vídeo anterior do ponto 1 até o 7º, agora eu vou falar do 8º até o 16º. Claro, eu faço uma leitura breve, um pequeno comentário. Se você quiser já antecipar aqui o seu like, faça isso. Deixe um comentário se você deseja que eu fale sobre cada um dos pontos separadamente, tá bom? A gente pode fazer um vídeo, quem sabe, estudando cada um deles para que você possa ter mais detalhes sobre o assunto, ok? Então vamos lá. 8º ponto aqui da nossa declaração de fé. Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. O que está dizendo neste ponto aqui? Que nós acreditamos que a igreja é um pilar essencial para a salvação. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Lembrando, gente, que cada um desses tópicos que eu estou dizendo, eu não estou citando as referências, nem lendo. Não tem como eu fazer isso. Posso até fazer um vídeo detalhado, como eu disse, mas eu só estou fazendo a leitura. Mas todos eles têm várias referências aqui. Não somos nós que acreditamos que a igreja é coluna e firmeza da verdade. A Bíblia fala disso. Isso apenas foi tirado da Bíblia e colocado como um dos pontos pilares da declaração de fé. Então, se alguém diz assim, a igreja somos nós, eu vou fazer culto na minha casa sozinho, eu e Deus, a minha vida espiritual, Deus é que cuida, eu tenho que dar satisfação a Deus, e ele não se liga ao corpo de Cristo, à igreja, então ele não pode ser um salvo, porque não é assim que a Bíblia ensina. É necessário a pessoa submeter-se, né, a fazer parte da igreja. Uma mão não vive sem o corpo, certo? A mão vai fazer falta para o corpo se ela não estiver ali. Porém, o corpo continua vivo mesmo sentindo falta da mão. E a mão estará onde? Assim é a pessoa fora da igreja. Então, esse ponto é importante por essa situação que a Bíblia nos ensina. Ponto 9. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em água, uma só vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo ele é feito uma vez, não há necessidade da pessoa se desviar, batizar-se novamente. Se ela fez de maneira consciente, sabendo o que ela estava fazendo, né? Se foi uma declaração pública de fé, não foi um banho qualquer, né? E o batismo não é um banho qualquer de fato. Se a pessoa fez de maneira consciente, né? Então nós rejeitamos a ideia de batismo de criança. Na Assembleia de Deus nós rejeitamos essa ideia. Inclusive, se a pessoa foi batizada numa igreja protestante quando criança, na vida adulta, na fase adulta ou de jovem, quando ela está consciente, ela deve batizar-se novamente, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nosso caso, não é nem batizar-se novamente, ela deve ser batizada, porque o batismo de criança nós não aceitamos como bíblico, tá bom? Ponto 10. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível, por obra do Espírito Santo que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Aqui nós vamos entender que o homem precisa e pode viver uma vida santa em Deus. Nos pontos 6, 7 e 8 tratou do pecado do homem e da regeneração, e aqui no ponto 10 fala que ele precisa então tomar uma decisão diferente e viver uma vida diferente. Então, o homem ele é pecador falho, nos pontos anteriores vimos isso, precisa de Jesus, ele tem Jesus, ele passa uma nova vida, integra-se à igreja, batiza-se, e no ponto 10 a gente vê, ele precisa ir adiante. E como ele vai seguir a caminhada? É o que está dizendo aqui. Ele precisa e ele pode viver de maneira santa. Deus o capacita para isso, através do Espírito Santo. Tá bom? Ponto 11. Cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Acreditamos que há um revestimento, uma capacitação sobrenatural de Deus ao crente, dada através do Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo, dado por Jesus, né, aos crentes, e no momento em que a pessoa recebe esse batismo, ela recebe o poder de falar em outras línguas. Este falar em outras línguas
são línguas dos anjos, línguas espirituais, e haveria necessidade de um estudo só sobre isso. Se você quiser, eu repito, deixe nos comentários, pastor, fale ponto por ponto, e a gente pode estar abordando, né? Porque são coisas muito interessantes da gente aprender. Ponto 12 da nossa declaração de fé. Cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. Aqui, né, nos pontos 11 e 12, este é o 12, falando sobre o Espírito Santo, e neste ponto está tratando sobre os dons sobrenaturais. A pessoa recebe Cristo, recebe o Espírito Santo, né, o poder de ter uma vida transformada, recebe o batismo, fala em línguas, recebe uma capacitação sobrenatural do Senhor e recebe também, ela pode receber os dons do Espírito Santo para exercer maior o seu ministério. Você tem aptidão para o louvor? Com os dons do Espírito Santo, você vai fazer isso de maneira sobrenatural. Você tem habilidade de falar em público? Né? Isso pode ser uma habilidade comum, natural a alguns seres humanos, né? Mas o Espírito Santo pode te dar uma capacidade sobrenatural e você fazer isso para Deus, entende? Você gosta de criança, gosta de cuidar, gosta de abraçar pessoas, né? Gosta de se socializar, de estar com todo mundo. Quem não gosta, né? Mas certas pessoas têm mais facilidade. Pois é, o Espírito Santo quer usar isso, né, como quer te capacitar de maneira sobrenatural a usar isso para a sua obra, tá bom? Ponto 13 da nossa declaração de fé. Na segunda vinda de Cristo, cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. São duas vindas de Cristo. A primeira, ele já veio, né, morreu, né, viveu aqui como um homem, nós já falamos, cresceu, morreu, pregou a palavra e subiu aos céus. E ele virá pela segunda vez. Só que essa segunda vinda de Jesus tem duas fases. Na primeira, ele vem para arrebatar os crentes, para arrebatar a igreja, que vai estar com ele, né? Vai passar por um processo de julgamento, vai falar no próximo ponto aqui já já. É a primeira fase. Depois que a igreja estiver 7 anos com Cristo e a terra aqui na grande tribulação durante 7 anos, Jesus volta de novo, né? É a segunda fase dessa segunda vinda. E essa segunda fase será de maneira visível. Todo olho verá, todo ser humano verá o Senhor Jesus vindo com a igreja. 14º ponto. Piscou a luz, né, filho? Piscou. Na hora que eu estava falando da volta de Jesus, né? Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Olha lá. Não posso parecer rindo, né? 14º. Nossa Deus. Vamos lá. Isso, né? No 13º ponto a gente viu sobre a volta de Jesus em duas fases. 14º ponto da nossa declaração de fé. São 16. Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Depois da primeira fase dessa segunda vinda de Jesus, a igreja estará com Cristo no céu e é neste momento que nós seremos galardoados. O que você fez por Deus, o que você fez na obra de Deus, o que você fez ao próximo. Quando você for arrebatado, nós vamos participar do tribunal de Cristo ali com o Senhor, tá bom? 15º ponto, cremos no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o milênio. Os que morreram durante o período milenial e os que no final dessa época estiverem vivos. Cremos ainda na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Então, o tribunal de Cristo, dito no ponto 14, é só para os crentes logo após o arrebatamento. Mas depois disso virão muitas outras coisas, certo?
que no estudo escatológico a gente pode detalhar para você. E na consumação dos séculos, quando terminar todas as coisas, antes de tudo se acabar, antes da eternidade propriamente dita, haverá o juízo final, que é o que se trata neste 15º ponto. Todas as pessoas receberão a sentença, todos os seres humanos, desde a criação até a última que nasceu no último dia aqui nessa terra, todos eles receberão a sentença final. O 16º ponto, para a gente terminar, esse ponto aqui foi de fato acrescentado na declaração de fé após o ano de 2017. Antes, a declaração de fé tinha 14 pontos, um deles se dividiu em 2 pontos, tá? Eu não vou detalhar para vocês este fato, mas este 16º ponto ele foi acrescentado. Já vou explicar por quê. Deixa eu ler aqui para você. O último ponto da declaração de fé. Cremos que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido sexo de criação geneticamente determinado. Por que esse ponto foi acrescentado? Primeiro, pela necessidade do momento do nosso país, porque a liderança da Assembleia de Deus e todas as pessoas, todos nós como cristãos, estamos vivendo um momento de muita polêmica no que diz respeito à ideologia de gênero. Chega um ponto de que pastores são ameaçados se pregarem sobre o fato de Deus ter criado homem e mulher e não outra opção e não outra coisa, e o que fugir disso é pecado. Nós estamos correndo risco, escorreríamos, o risco de ser até enquadrado dentro da lei. Então foi visto como necessário colocar isso na declaração de fé, para que, como fé, eu poder pregar. Não, eu prego isso não por preconceito a homossexuais, a ideologia de gênero, prego isso não por qualquer coisa que vocês estão nos acusando que a gente faça, mas prego isso porque faz parte da minha fé. Então cremos que o que Deus fez foi homem e mulher. E Deus disse a eles: cresça, multiplique, encha a terra e assim forme família, e assim vai crescendo a humanidade. Deus faz Adão e Eva e manda que eles perpetuem a raça humana, onde chegou até mim e até você, tá bom? Então, pessoal, esses foram os 16 pontos da nossa declaração de fé. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, gente, se tiver uma dúvida, um comentário a qualquer momento do vídeo, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, compartilhe com alguém. Se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque virão muitos outros vídeos semelhantes a esses, tá bom? Deus abençoe a sua vida.